De volta com programação nacional, nós estamos falando hoje sobre profissões com a presença aqui da psicóloga Rafaela Brissac, psicóloga e mestre em educação, e também de Carmen Toledo Mitre, psicóloga clínica. Bom, a gente está falando no outro bloco, foi muito interessante a gente encerrar o bloco falando sobre essa questão dos valores da família que influencia na decisão de uma profissão, de um adolescente, de um jovem. Isso tem que ser levado muito em consideração, né? A influência dos pais, né? Se o pai não está também querendo nada com nada, não quer cobrar o filho dele estudar, dele ser realmente bom naquilo que ele faz, a pessoa acaba deixando de lado, não é isso? Sim, é o funcionamento, né? O funcionamento da família, né? É o quanto que o pai e a mãe atribuem valor para a escola. Isso vai desde assim, ir na reunião dos professores lá, até essa frequência de estar presente na escola, isso tudo vai passando de uma forma para o filho, né, indireta, de quanto que é importante ou não estar estudando. Né? Então, assim, a gente percebe no incentivo, no papel dos pais, assim, de valorizar isso, que isso vai ter uma influência muito grande entre fazer ou não uma graduação, por exemplo, entre qual curso eu vou escolher. Então, assim, um curso de menor dificuldade ou um curso de maior dificuldade. Então, vai ter muito a ver com essas mensagens que os pais vão levando para os filhos, que eles também não percebem, não é uma coisa tão consciente. Agora eu vou falar para o meu filho isso, porque eu quero que ele pense assim, né? Então, a gente não tem esse controle, né? É muito do que vem de longe também. Então, se meus pais passaram isso para mim, eu acabo passando isso para os meus filhos, e é uma de geração em geração. Então, algumas famílias que são muito imediatistas, eu vejo assim, os filhos preferem já começar a trabalhar, já ganhar um dinheirinho do que estudar. Então, assim, essas decisões de carreira, elas não são isoladas, né, do resto do que está acontecendo na família, em casa, do contexto das profissões dos meus tios, dos meus avós. Ela nunca é isolada, ela está sempre relacionada com tudo que o jovem está vivendo. E ele sente muito isso. É isso aí mesmo, Carmen. É importante um pouco essa cobrança, num bom sentido, dizendo assim, do jovem. O jovem precisa, a criança precisa ser cobrada nesse momento? Precisa, porque assim, é uma coisa que a maioria das pessoas não acha, né? Uma pergunta, ela se sente amada quando ela isso que eu ia dizer, porque cobrada? assim, o fato de você deixar uma criança solta, por exemplo, ela quer destruir a mesa, ela destrói, quer riscar a parede, risca, não sei o quê, é um não amor, porque é mais fácil você ligar a televisão ou o computador, ficar assistindo e deixar seu filho arrebentar a casa, do que você ficar atrás dele. Olha, vamos brincar então, a gente vai fazer uma brincadeira, depois a gente guarda o brinquedo. São orientações que deveriam ser dadas, né? E que a criança assim se sente amada, porque a criança não tem o controle total da vida dela. Então, quando ela perde o controle, ou faz aquelas birras, ou não quer dormir, quer brincar até às 5 da manhã, a mãe ou o pai tem que falar, olha, filho, agora é hora de dormir, ele vai chorar e tudo mais. Existem regras, né? Mas ele também se sente amado, porque ele fala, minha mãe se preocupa comigo. Agora, você largar, não quer tomar banho, não toma, ficar sujo, não quer estudar, não estuda. É como se você está indiferente ao filho, né? Assim, pode fazer o que quiser, eu não ligo. Não vai dar nada. Porque eu até falo assim, em casais, por exemplo, né, quando chegam para a terapia, eu pergunto, vocês estão brigando muito? Porque o casal que não briga não se ama mais. Assim, um não significa nada para o outro, né? Quando você briga com alguém e insiste em impor seu ponto de vista, significa que você se importa com aquela pessoa. E é isso que o filho precisa. Não aquela mãe chata, né? A cada 5 segundos, não põe a mão aí, não senta ali. Não esse exagero. Mas tem que ter uma orientação forte, que a criança não sabe o que fazer. Bom, Rafaela, os pais que não têm estudo, por exemplo, não estudo no sentido, né, não estou desmerecendo ninguém, Sim. só estou falando, aquela pessoa Tem que não outras conseguiu profissões. alcançar uma faculdade, se realizar, né, nesse sentido, influencia isso Influencia. na A decisão? gente tem, assim, na verdade, a questão do... Aí a gente volta para a questão do valor, né? A gente tem pesquisas feitas com estudantes que a gente chama de primeira geração. O que significa isso? São estudantes que não teve ninguém na família que chegou até uma universidade, né? Até um curso superior. E ele vai ser o primeiro, né? Por isso que é de primeira geração, é a primeira geração que está tendo acesso ao ensino superior. Né? E por que esse estudante está chegando mais agora? Em virtude de várias políticas públicas aí que aconteceram para esse estudante poder chegar, mas
mais ainda, mais fortemente, em virtude dos valores que os pais vêm trazendo para esse filho. Por quê? Eles tiveram uma vida mais sofrida, são pessoas que, a maioria, são remuneradas em função de trabalhos manuais, né? Então, aí a gente vai falar de várias profissões onde o esforço é muito mais físico do que mental, né? São pessoas que não tiveram acesso a uma educação superior, mas têm profissões, são profissionais, e eles vão incentivar o filho justamente porque eles não querem que o filho talvez passe por esse viés, né? Porque por aquilo que ele viveu, aquilo que ele sofreu na vida dele. Porque aqui no Brasil isso não é valorizado, né? A pessoa que é o sapateiro, a manicure, o cabeleireiro, eles não são valorizados. E não tem nada a ver com a questão financeira. A gente tem cabeleireiro que ganha muito mais do que médico, do que engenheiro. Exatamente. Não é verdade? Verdade. Então, assim, existe uma cultura também do Brasil de não valorizar muito essas profissões. Mas esses profissionais que não passaram por curso superior, eles tendem a incentivar o filho para justamente não passar por esse preconceito, por esse lado aí que é um pouco tortuoso, vamos dizer assim, né? Então, eles incentivam bastante e eles chegam com muitas defasagens, com muitas dificuldades aí para enfrentar esse ambiente acadêmico, justamente por não ter modelos em casa, né? Eles não têm essas histórias comuns em casa, mas eles têm saído muito bem, né? O que a gente percebe através das pesquisas é que eles são bons alunos, né? Valorizam bastante a oportunidade que lhes é dada, então é bem interessante. Bom, agora nós vamos conhecer a história de uma engenheira que abandonou a carreira sólida para se dedicar aos estudos e mudar de profissão. Veja na reportagem. Ângela, uma engenheira bem-sucedida atuante no mercado há quase 25 anos. Apesar das muitas conquistas, ela decidiu mudar de profissão. Mas recentemente eu estava assim, querendo alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. E aí a gente começou a conversar em casa. Meu marido também, ele gosta de coisas novas. Ele começou a comentar bastante coisa sobre psicologia, saúde, medicina preventiva. E aí eu comecei a me interessar também. Para se preparar para o vestibular, Ângela pediu demissão do trabalho e se matriculou num cursinho. Ser a aluna mais velha da turma não a assustou. Pelo contrário, Ângela trocou boas experiências com os jovens. Ela, que tinha uma vida agitada por conta do trabalho, teve de se adaptar a uma nova rotina de vida. A dedicação aos estudos prevaleceu nesse período. As aulas do cursinho começavam cedo, acordava às 6, tomava um café rápido, ia para o cursinho, assistia as aulas geralmente até a 1 da tarde, voltava para casa e fazia as coisas que tinha que fazer, estudava. Eu tive que pegar meu cérebro no tranco, assim, aos poucos, porque eu não estava acostumada a ficar tanto tempo sentada, não estava acostumada a ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa. Ela vive novamente a experiência de ser aprovada no vestibular da Unicamp. Foi uma surpresa, porque na verdade eu falei com meu marido, se eu conseguir passar em alguma chamada mais pra frente, né? Então não estava esperando assim, logo na primeiríssima chamada, assim. E tanto que eu estava até dando um tempinho para olhar lá a lista, porque quando você não tem muita certeza, você não quer se decepcionar, né? Então ficar meio assim, tal, esperando. Aí o pessoal do cursinho me ligou. Eram quase 14 mil candidatos inscritos para disputar apenas 110 vagas. Conta que não se preocupou com esses números e soube controlar a ansiedade no momento da prova. Eu vi muita gente melhor preparada do que eu, que estudou muito mais, que eu via que eles estudavam muito, até ficava assustada tanto que eles estudavam e não conseguiram, porque a guerra é psicológica e em algum momento eles se perderam. Ela, que sempre estudou em colégios públicos e passou por muitas dificuldades, está certa de que o esforço valeu a pena e que nunca podemos perder a esperança. Se a gente fizer a nossa parte, milagres acontecem. Eu tive experiência já 2 vezes na minha vida. Na primeira, quando eu tinha 17 anos, e agora com 47. Está aí um grande exemplo, na verdade, uma guerreira, podemos dizer assim, de engenharia para a medicina, né? E, além de tudo, já, né, numa idade, sim, vamos dizer assim, já está na meia-idade, que a gente costuma dizer, né? Quis enfrentar tudo, família e tudo mais, e mudar realmente de profissão. Isso realmente é um exemplo a ser seguido, né, Rafaela? Não sei se é a ser seguido, né? Bom, porque eu acho que a gente espera como orientadora que eles não mudem de profissão, né? A gente espera que eles acertem na escolha e que eles consigam seguir aí. Mas eu acho que é muito interessante a gente poder perceber
que não existe um tempo para você se dedicar àquilo que realmente te interessa, né, que te motiva. Ela começou ali contando que ela começou a se interessar por uma coisa que ela leu aqui, por uma conversa, né, sobre medicina ali, e aí ela resolveu apostar nessa possibilidade que era nova, totalmente diferente do que ela vinha fazendo, mas que com certeza também havia ali uma certa insatisfação com a profissão que ela já estava, né? Então, assim, não foi à toa que ela assim, se debruçou sobre a questão de estudar para o vestibular para medicina. Ela provavelmente estava insatisfeita, como a gente tem milhares de pessoas hoje que estão insatisfeitas com as suas carreiras, e ela teve aí a oportunidade de encontrar algo que a motivasse a estudar e encarou o desafio de passar num vestibular aí concorridíssimo, diga-se de passagem, né? É isso mesmo, Carmen? E eu estava pensando também que conforme a pessoa vai amadurecendo, ela vai descobrindo outros aspectos, vai se conhecendo melhor. Então, pode acontecer da pessoa pensar, eu não devia ter feito engenharia, por exemplo, né? Eu gostaria mais da área de medicina, porque com 17, 18 anos, realmente é muito difícil, né, saber o que quer fazer para o resto da vida. E a pessoa, às vezes, começa com uma coisa e se descobre gostando de outra. Então, eu acho que é importante ir atrás do que está procurando, também precisa ter uma certa condição, né? A pessoa precisa poder sair do emprego, poder fazer cursinho, tudo isso. Tem o lado financeiro também, não dá para ser uma loucura, né? Assim, mudar a vida sem nenhum plano, mas quando isso é bem planejado, costuma ser bom para a pessoa que está escolhendo. Mas mesmo assim, gente, diante dessa situação, é importante que a pessoa realmente mude a profissão, que ela busque novos horizontes para ela, porque se a pessoa está frustrada do que ela está fazendo, é melhor que ela já busque uma nova alternativa, ou que, como é que vai solucionar esse problema? Porque, olha, eu estou nessa profissão, mas e aí? Eu não estou contente com essa profissão. Eu acho que não é isso que eu escolhi na minha vida. Então é melhor mudar mesmo, é melhor eu ir atrás em busca daquilo que vai me deixar eu feliz, realizado. Que é bom com calma, né? Tipo assim, na verdade, eu trabalhei muito tempo com alunos que estavam insatisfeitos com os cursos, né, na Unicamp. E chamava até de Bem com o Meu Curso, refletindo sobre a escolha, um módulo que a gente trabalhava. Que eu acho que não é muito diferente do que ela viveu. A diferença é que ela já estava formada e aí reviu essa escolha lá na frente. Eles muitas vezes estão revendo a escolha durante a graduação. Então, antes da gente fazer esse salto, não, vou jogar tudo fora e começar algo novo, a gente precisa olhar para tudo isso que eu estou fazendo e tentar perceber se realmente essa insatisfação está relacionada com o curso, com a profissão, porque o que acontece às vezes, Júnior, é assim, a pessoa está vivendo um momento difícil na família, ou com um problema com o namorado. Na própria empresa também que ele trabalha. Ou na própria empresa que trabalha. Então, assim, às vezes o ambiente não está legal. Então, ela começa a depositar toda essa insatisfação na profissão, né? E às vezes não necessariamente é da profissão a insatisfação. Então, eu acho muito arriscado a gente simplesmente... que está gerando isso. Jogar tudo fora e começar uma coisa nova, sem antes a gente olhar para isso e ver se realmente não tem nada que possa ser resgatado. Né? Então, assim, não tem uma área que realmente possa me interessar, porque eu posso ser psicóloga clínica, por exemplo, durante 20 anos, e de um dia para o outro eu falo, não quero mais consultório, quero trabalhar em RH. Né? Eu não estou mudando de profissão, estou mudando de área. É um trabalho muito menos desgastante do que o que ela passou ali, né? De começar um cursinho, entrar numa faculdade. Então, para isso, às vezes, uma orientação adequada faz toda a diferença. Agora, se eu vejo que não há nada para ser salvo, não tem nada no curso que eu gosto, não tem nada nessa profissão que me atraia, não quero de jeito nenhum, aí sim, vamos então pensar aonde está o seu interesse, né? Para o que você vai se motivar. Porque pensa, ficar um ano como ela ficou, acordando todo dia às 6 da manhã, indo para o cursinho, com um ambiente assim, completamente diferente do ambiente dela, né? Tinha muita motivação ali, ela queria muito aquilo. Sim. Então, a gente precisa também tentar buscar onde está essa motivação, né? Onde está esse interesse maior. Eu acho que, assim, do que você falou, né, as pessoas que chegam no consultório, que trabalham já, que são adultos, a grande maioria reclama da empresa que trabalha. Assim, do ambiente, de um querer comer o outro, da deslealdade que existe entre os pares, né? Então, isso várias vezes já aconteceu. A pessoa fala, não suporto a minha profissão, isso e aquilo. Eu falo, pois é, mas
se você fizer outra, você vai ter emprego em empresas da mesma forma, esse ambiente vai se repetir. Porque não tem uma empresa maravilhosa onde todo mundo se ame, aquilo ali não é uma família, né? Família já tem briga, imagine, na empresa, né? Sem dúvida. E tudo tem os prós e os contras, né? Por exemplo, você trocar por uma profissão liberal, num primeiro momento, parece só maravilhoso, porque, eu não quero trabalhar segunda, eu desmarco, não ponho na minha agenda. Só que aí você não tem 13º, não tem férias. Tem sempre os dois lados a serem analisados, né? Não pode se dizer, essa é maravilhosa. Não? Fazer tal coisa é super bom. Não é, tem a outra parte. Por isso que é importante a gente avaliar profundamente antes de fazer uma troca de qualquer profissão em que você está. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique ligado com a gente.